Muito boa noite, estamos com mais um programa Clique Noite, diretamente hoje aqui dos nossos queridos estúdios da TV Mais, aqui em São Bernardo do Campo, estúdio novo, nova série, a casa tá bonita e muito legal. E hoje com um querido amigo que todo mundo conhece como empresário, jornalista e dono de uma das principais revistas da Grande São Paulo. Ele fala que a revista dele é a revista quase mais bonita do Brasil. Mas hoje a gente não vai falar praticamente de revista, aí que é a grande surpresa da entrevista de hoje, meu querido Claudinei Luiz, da American News. Tudo bom, Cláudio? Como que você está, meu amigo? Tudo bem, Edmir. É sempre um prazer estar aqui com você, participando do Clique Noite, depois dessa ausência, né, Edmir, como todos nós estamos sofrendo essa ausência, mas graças ao bom Deus, estamos retornando agora com a possibilidade de voltarmos àquela vida que é quase normal, né? Primeiro, meu querido amigo, hoje nós vamos falar sobre hipnoterapia. O Claudinei Luiz é um dos grandes profissionais em hipnose do Brasil. Não é todo mundo que sabe disso, apenas quem já foi paciente e os amigos próximos. Mas é muita gente, né? Porque o Claudinei tem anos e anos aí na área. Conta pra gente como surgiu essa sua vontade de atuar também como hipnólogo, se assim a gente pode dizer o nome mais certo, enfim. Vamos falar bastante sobre esse assunto no programa de hoje, Cláudio. Ok, é um tema que nós podemos ficar aqui durante uma semana inteira falando, tá? Mas vamos tentar abreviar bastante, contando mais ou menos como que foi a ideia. Na verdade, eu comecei a me interessar por hipnose. Eu tinha um amigo dentista, eu devia ter meus 14 anos, 15 anos, e quando eu ia para tratar os dentes, eu ficava dentro do consultório dele, acompanhando ele, e ficamos batendo papo, que ele gostava muito de um papinho e eu também. E ele às vezes mencionava hipnose. E eu comecei a me interessar. Aí ele me deu um livro, que eu li esse livro, não lembro o nome, mas era uma brochurinha falando a respeito de hipnose. E depois isso sumiu da minha mente. A minha formação estrita é técnico, eu fiz formação em técnico-químico, engenharia química e licenciatura em química. Lecionei durante 12 anos, praticamente, química, e trabalhei durante 28 anos como engenheiro químico, indo para a área de marketing internacional. Fui diretor de 2 multinacionais, uma alemã, outra americana, e durante 28 anos trabalhei como engenheiro, ou seja, não sou um engenheiro frustrado, tá? Então, mas durante esse trabalho, eu sempre tive uma certa ligação com a parte humana. Eu sempre gostei de estudar o comportamento humano. Quando eu viajava, eu fazia marketing internacional, então, obviamente, viajava sozinho por diversos países. Eu era responsável para a América Latina, desde o Chile até o México. E a minha base é na Alemanha e depois, posteriormente, nos Estados Unidos. Então, quando eu viajava sozinho, que eu tinha as oportunidades, eu gostava de sentar no restaurante e ficar observando qual que é o comportamento. E cada vez mais, quando você está envolvido na área do marketing, eu fui fazer uma especialização toda em marketing. Então, o marketing trabalha com o comportamento do ser humano. E aquilo foi me levando cada vez mais a ter esse contato. Eu saindo um pouco da técnica e indo mais para esse métier. Aí, por coincidências da vida, ou sincronicidade, segundo o nosso querido Carl Jung fala, eu cruzei com um dos caras que estava trazendo para o Brasil a programação neurolinguística, PNL. Sim. Na época, o Dr. Laí Ribeiro foi meu padrinho nessa área. E eu comecei a adentrar no campo da programação neurolinguística, que está muito próxima da hipnose. São diferentes, tá? Aí, uma coisa puxa a outra e, resumindo, isso aconteceu em 1989. Então, de lá para cá, me aposentei. 32 anos. É por aí. Me aposentei como engenheiro, adentrei a essa área de terapias, fiz toda uma formação em PNL, em hipnose, em naturopatia também, e depois, para entender todo esse processo, fiz uma formação em psicanálise e uma pós-graduação em psicanálise. Então, tudo isso para me imbuir de conhecimentos para poder atender, para poder auxiliar as pessoas, porque isso para mim sempre foi hobby, nunca foi minha profissão. E eu comecei a fazer esse trabalho
nessa época, dando palestras, cursos, treinamentos, inclusive por curiosidade também, foi a partir daí que eu fui jogado na revista. Porque, na verdade, eu escrevia para a revista, eu tinha programas de rádio, tinha programas sobre o de assunto TV, da hipnose. sempre sobre... Olha que eu tinha 2 quadros. Eu tinha um quadro que era Vivendo Melhor, que ficou na TV Mais durante quase um ano. Que na emissora. Eu tive outro quadro que também era Vivendo Melhor, que eu fiquei com o Clóvis durante 5 anos no ar. E, finalmente, eu também na antiga Cambras, eu tinha um quadro que eu criei, que era o Bate-Papo de Portão, que é um bate-papo, como nós estamos fazendo aqui, onde que cada um tira as suas dúvidas, batendo um papo com uma linguagem coloquial, com uma linguagem bem assim popular, mesmo falando com os médicos, mas nunca usando termos técnicos, trabalhando de uma forma bem espontânea. Agora, Cláudio, vamos falar um pouco sobre a questão da hipnose, né? A hipnose, ela cura o quê? Até onde a gente pode chegar à hipnose? A hipnose não cura nada. Não cura nada. Não cura nada. Então, onde entra a hipnose como uma forma de tratamento para ajudar as pessoas? Olha, eu trabalho com uma terapia integrativa. Na verdade, eu utilizo... A hipnose é uma das ferramentas que eu utilizo. Então, nós temos diversas ferramentas, principalmente trabalho também com a parte da naturopatia, onde que você faz, porque o ser humano é um complexo energético. Então, nós temos necessidade de ter um equilíbrio, um balanceamento energético para que não haja desperdício de energia, porque se nós tivermos, falando um linguajar um pouquinho mais técnico, os nossos chakras desbalanceados. Chakras são pontos de energia que nós temos. Basicamente, nós temos centenas deles no corpo, mas o básico são 7, tá, que nós temos, que esses 7 têm que estar bem alinhados. Do nosso contato com o hemisfério, que é o coronal, nós temos que ter o nosso chakra do terceiro olho, nós temos a comunicação, nós temos o cardíaco, nós temos o plexo, nós temos o sexual e nós temos o kundalini, que é o nosso chakra básico. Então, esses conjunto tem que estar equilibrado, porque se não tiver, você acaba somatizando doenças, tá? Agora, o que é que nós procuramos levar com os nossos atendimentos, com o nosso paciente? É identificar aonde que você tem o problema. Quando você tem um problema, normalmente, quando nos procuram, quando eu comecei com os atendimentos, naquela época, coisa de 20, 30 anos atrás, eu atendia pessoas que já tinham passado por médicos, psicólogos, psiquiatras e que não tinham encontrado uma determinada cura. Então a gente ia investigar aí entra a hipnose. O que é a hipnose? A hipnose é uma ferramenta de trabalho, ela não cura nada, tá? A hipnose simplesmente é uma técnica, uma ferramenta que você precisa ser mágico para ser hipnólogo? Não, qualquer um pode fazer hipnose. A hipnose é uma técnica simples, você é hipnotizado todos os dias. Na hora que você sai de casa, que você pega o seu carro, que você vai para o seu trabalho, você vai pensando em tudo, menos no trânsito, menos aonde que você está dirigindo. Então, você está sendo direcionado pelo seu subconsciente. Então, é aquele ato que você não pensa para fazer. Você, quando vai no cinema, você chora quando vê um filme. Já chorou, né? Sim, todo sim, mundo. Sim. E aquilo foi preparado, que era um diretor que está arquitetando tudo aquilo. Então, você acaba também sendo submetido à hipnose. Então, a hipnose é isso. Nós vivemos 80% a 90% do nosso dia sob estado de transe hipnótico. O que dá para fazer com a hipnose? Vamos falar um pouco desse seu tratamento, que eu acho que é fundamental para o pessoal que não sabia que você também trabalha na área da hipnoterapia. Durante esse período, principalmente, que nós estamos, por que eu estou voltando? Eu cheguei a atender, eu tive mais de 150 pacientes. Depois a revista foi me tomando tempo e eu fui me focando mais na revista, porque a revista sempre levou qualidade de vida, eu sempre levei esse trabalho para a multidão, enquanto no consultório eu podia atender um por vez. Então eu me dediquei mais à palestra, a treinamentos, a levar uma mensagem mais em grupo do que trabalhar isoladamente. Agora, com o advento da pandemia, alguns que já foram meus pacientes, começaram a me solicitar que eu voltasse a fazer atendimentos. Então, isso me despertou o interesse também da parte de eu me atualizar,
porque eu nunca parei. Durante esses anos todos, eu fiz algumas formações internacionais. Eu tenho hoje certificado para trabalhar com hipnose praticamente no mundo inteiro. Onde que nós trabalhamos? Nós trabalhamos muito forte com a depressão, com ansiedade e principalmente com o luto, que hoje, com a pandemia, nós temos um tempo, o luto é muito importante na nossa vida, só que o luto, você tem 5 fases para passar com o luto. Você tem aquela fase da negação, sabe, que é a primeira fase que você não aceita de forma nenhuma. Depois você vai caminhando, você vai barganhando, você vai tendo fases que você vai passando, depressão e no final aceitação. Então essa fase pode demorar anos para passar e isso é ruim. Então o que nós podemos fazer com a hipnoterapia é reduzir do início da negação até a aceitação, a gente diminuir esse tempo, e você pode diminuir isso em 4, 5, 6 sessões de hipnose. Para emagrecer também? Também é possível um trabalho, uma ação de hipnoterapia? Também. O tratamento de emagrecimento é um condicionamento do seu sistema de vida. A hipnose também ajuda. Quer dizer, ela ajuda praticamente em todos hoje os pontos que desequilibram um ser humano. A hipnoterapia ela pode ser auxiliar. Pode, completamente. Hoje eu diria que a hipnoterapia está sendo recomendada por todas as classes médicas, odontológicas, psicológicas. Ela é reconhecida já como um tratamento. Em média de quantas sessões a gente já começa a sentir resultado? Claro que é de indivíduo para cada indivíduo, mas em média de quantas sessões a gente consegue sentir alguma melhora, modificação? A partir da segunda sessão, tá? E às vezes o sessões tratamento... semanais? Semanais. O tratamento todo se resume, às vezes, a 4 sessões, 5 sessões, estourando 10 sessões. Vou deixar o contato do Claudinei, através dessa área da hipnoterapia, para o pessoal poder também se informar e querer fazer uma consulta com ele, que é muito legal. Conheço o trabalho do Claudinei há muito tempo, o trabalho sério que ele faz, que hoje em poucos minutos a gente só quis trazer informação, que é muito importante, mas vale a pena o pessoal poder conhecer um pouco mais, que é top, gente, e realmente dá muito resultado. Por que quase a mais bonita do Brasil? Porque ela não está em todo o Brasil. Só por isso. Só por isso. Meu querido Claudinei, obrigado pelo carinho. Parabéns mais uma vez, conte sempre com a gente aqui, o Clique Noite, a TV Mais, que é comandado muito bem pelo nosso querido Carlos Carreiras. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço, Edmir, você sabe que é um prazer sempre grande estar aqui, bater um papo com nossos telespectadores. E você, se quiser olhar, se quiser vir, eu tenho mais de 80 vídeos no YouTube, acessem. Claudinei Luiz, _ hipnoterapeuta, é lá a rede social do meu querido Claudinei. Ou no meu site também, claudineiluiz.com.br. Então, vocês têm ali todo esse trabalho, eu tenho um monte de informações e eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Desculpe aqui, foi muito rapidinho, então eu passei assim uma informação bem para você ter uma ideia. Agora... tem muita informação, tem muito assunto para ele poder falar e eu não tenho dúvida que as pessoas que se interessaram vão procurar. Eu quero agradecer seu carinho, tá bom, Cláudio? Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez, viu? Bom, Clique Noite, obrigado, viu? Clique Noite está acabando, a gente volta na próxima semana, sempre acompanhando entrevistas interessantes como essa do Claudinei Luiz hoje aqui, sobre hipnoterapia, que é top, gente. Vale a pena vocês buscarem mais informações sobre isso. Valeu, a gente volta, até lá.